mobilização, aqui eu não estou culpando a professora, não é dela, mas envolve todo mundo, né? Envolve a administração, a coordenação, uma discussão pedagógica, enfim, envolve um monte de coisa, né? Envolve pais, porque eu me envolvia na vida dos meus filhos se eu visse uma coisa, eu me envolveria. Professora, meu filho tirou 3, você fez ele recortar, né? Isso foi feito no particular, porque não deixou ele fazer isso em casa comigo, depois que ele conversasse comigo, né? Ele tem que fazer isso na sala de aula. A senhora não acha que ele ficaria constrangido de fazer isso com os colegas? Eu sei que ele tem que enfrentar isso, né? Que ele tirou nota ruim, mas tem outro jeito, professora, né? Não sei nem se está certo. Eu estou falando aqui como mãe, tá? Não estou falando como pedagoga, mas como mãe ou como vó, né? Nesse caso que eu já estou aí, né? Na idade de ser avó, eu faria isso. Eu não deixaria meu filho, né? Numa idade de desenvolvimento emocional, ter este enfrentamento, porque para a criança é difícil esse enfrentamento, né? Enfim, é isto. Não vou, não vou Você está falando alguma coisa, planejar, Vanessa? senão a gente perde aula. Não, mas a gente está falando de coisas que vamos falar aqui. Bom, só para a gente dar continuidade um pouco, né, e fecharmos, né, essa, vamos dizer assim, essa questão da, opa, não sumiu aí não, né? Para a gente fechar, tá tudo bem aí, gente? Porque aqui para mim sumiu a minha cara. Para vocês está tudo bem aí? Tô Ah, vendo e tá, ouvindo. tá. Então, só para a gente falar um pouco mais dessa questão da gestão escolar, né, para a gente fechar aí a unidade, a última unidade, que eu pretendo tentar fechar hoje, e depois da semana que vem só passar o filme, para a gente falar um pouquinho a respeito desse filme. Vou passar o link do filme hoje mesmo, né? E falar um pouquinho então do que complementa essa gestão democrática, que é participativa, que envolve então todas essas pessoas, né? Que envolve as políticas educacionais, que nós acabamos de falar em Lourenço Filho, envolve, obviamente, as demandas socioculturais, não tem como a gente negar isto é fazer o que essa professora que eu acabei de dar exemplo. Tem algum microfone ligado aí? Negar as demandas socioculturais, é negar, né, é fazer o que essa professora está fazendo, né? E aí a gente, pensando nisto, pensando nessa finalidade, nessa articulação entre as políticas educacionais e as demandas socioculturais, socioemocionais, socioeducacionais, pensando nessas finalidades todas, né, nessas ações educacionais, em como é que essas coisas se relacionam, essa concepção, nós temos que pensar em compartilhar valores, né, em prol da própria escola, né, aqueles valores todos que a gente já falou, né, valores éticos, morais. E quando eu falo em valores éticos, morais aqui, eu não estou falando em coisas do tipo da moralidade, né, da moralidade no sentido assim do exército. Ajudar a criança a se constituir como pessoa, sempre reforçando isso, né? Reconhecer as possibilidades de incluir, que valores eu estou falando? De incluir nisso o ensinamento de justiça, né, para ela se reconhecer como sujeito de deveres e de direitos, entender o que é justiça. Isso engloba solidariedade para com ela e para com o outro, né? A ética humana, que envolve tudo aquilo que a gente já falou de meio ambiente, de direitos, né, que vocês já viram aí ao longo do curso todinho. E isso tudo, como a gente viu em Lourenço Filho, viu em Ribeiro, transcende, obviamente, o processo educativo. E o mais interessante, quando a gente fala, por exemplo, em inter e transdisciplinaridade, é que a gente pode trabalhar esses conteúdos a gente pode trabalhar esses assuntos dentro dos conteúdos. A gente pode trabalhar, por exemplo, uma criança
já vi vários exemplos disso, de oficinas disso. A gente pode trabalhar com a criança que já sabe ler e escrever, uma criança de 8, 9, 10 anos, do segundo, terceiro ano em diante, por exemplo, redações que envolvem questões de inclusão, de direitos, o que ela pensa a respeito dos diversos assuntos de espiritualidade, sem envolver questões religiosas, mas de espiritualidade, de cresce, do envelhecimento, tudo que vocês imaginarem. Então, a gente pode trabalhar assuntos dessa área, né? Nos próprios conteúdos, né? Matemática, ensinar a criança a fazer pesquisa de quantos idosos existem no Brasil, quantos idosos estão desassistidos, né? Como é que funciona o asilo, como é que eles têm direito a um asilo, quem não tem, quem precisa, como que faz, como deixa de fazer. Tudo isso envolve escrita, envolve história, envolve geografia, né, que o professor Lourenço Filho citou, né, o espaço geográfico. No meu bairro tem morador de rua, né? Tem o serviço público da minha cidade, tem acolhimento. Então, é possível trabalhar isso dentro dos próprios conteúdos. Então, utilizando os próprios sistemas educacionais, os próprios índices da cidade, né? A gente pode integrar isso nos conteúdos educacionais que a gente, inclusive, falou em jogos e brincadeiras, de uma maneira lúdica ou de uma maneira conteudista, ou trazendo textos, né, apropriados, com imagens apropriadas para a criança. Tem muita coisa disponível para a gente trabalhar isso. Nós podemos utilizar índices educacionais que falem a respeito desses assuntos, com os professores, por exemplo, aí saindo um pouco da questão educacional, com os professores a gente pode trabalhar índices que subsidiem a gestão e subsidiem não só a gestão, quando eu digo a gestão, aí subsidiem todas as pessoas envolvidas nessa gestão, que são os professores e todas as pessoas que participam dessa gestão participativa democrática e que possa, inclusive, aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, né? Porque quando nós estamos conscientes vamos dizer assim, dos índices, de como as coisas estão, fica mais fácil a gente trabalhar. Outro dia eu ouvi uma estatística a respeito de analfabetismo, que eu achava assim, na minha ingenuidade, não estava acompanhando muito essa questão do analfabetismo no Brasil. Eu não lembro agora os dados, mas quando eu vi os dados eu fiquei chocada. Eu falei, como assim, gente? A gente já avançou tanto na questão né, da assistência à pessoa que não teve a escolarização. Como que o nosso índice de analfabetismo é tão alto ainda? É um índice altíssimo, gente, comparado com o país mesmo e comparado com o resto do mundo. Está lá em não sei qual posição altíssima de índice de analfabetismo no Brasil. Gente que não sabe ler e escrever. E gente, assim, que só tem ensino fundamental 1, ou que tem ensino fundamental 1 incompleto. Adultos, né, na faixa de 20, de 30, de 40, de 50 anos, que só tem ensino fundamental 1, ou nem tem ensino fundamental 1 completo. Eu fiquei chocada. De verdade, eu fiquei chocada, né? E para que serve a gente fazer isso, né? Eu acho que além de conscientizar, serve para a gente pensar num PPP, já que a gente discutiu o PPP. Eu tenho mania de falar PPP, mas hoje a literatura usa PP. Para mim, continua sendo PPP, né? Normalmente, a gente usava projeto político-pedagógico até há bem pouco tempo, há alguns anos atrás, e hoje se usa mais o termo político-pedagógico, só PP. Para a gente elaborar, já que é uma gestão democrática pedagógica, gestão democrática participativa, para a gente elaborar coletivamente esse projeto pedagógico que reflita exatamente
qual é a filosofia dessa escola. Então, essa escola pretende. E por que, que esses índices de analfabetismo ainda estão tão altos? Então, você pega uma pessoa de 20 anos, por exemplo, ela saiu da escola, gente, do Fundo 1 há 10 anos, em pleno 2010. Então, eu fico pensando, gente, há 10 anos atrás eu já estava na faculdade. Por que uma pessoa tão pouco tempo, 10 anos atrás, saiu do Fundo 1? Se a gente fala tanto de educação, fala tanto de educação continuada, fala tanto nos incentivos para a pessoa continuar e ir para o Fundo 2, para casar e ter filho, eu conheço uma pessoa, né, que fez isso. Mas eu pensei que ela era uma, não pensei que era um índice tão alto. Eu falei, não, hoje as moças não fazem isso mais, né? Larga a escola, não termina nem Fundo 1, né? Larga o quarto ano, quinto ano, nem termina o quinto ano para casar e ter filho. E não, tem um monte. Né? Então, o que eu tenho que fazer, né, na minha escola, na escola que eu trabalho, onde eu sou docente, onde eu sou coordenadora, onde eu sou diretora, onde eu sou gestora, para esse índice de evasão diminuir? Né? Porque eu não posso pensar numa escola que o índice de evasão, que essas crianças, né, porque para mim são crianças, uma criança de quinto ano, uma criança, ainda tem o desejo, sei lá quantos anos ela tinha, né? Se 15, quando estava no quinto ano, e aí engravidou, não importa, que ela não tenha vontade de continuar estudando. Né? Qual é a filosofia da minha escola? Qual é a filosofia educacional que eu tenho? Qual é o processo educacional? Quais são os princípios pedagógicos que eu coloco no meu PP que eu não consigo segurar? Quais são os métodos que a escola onde eu trabalho está utilizando, que eu não consigo segurar essa criança na escola? Lembra que eu falei na aula passada, eu sempre falo isso, para mim até terceiro ano do ensino médio, ou seja, até 18 anos é criança, né? E mesmo quando eu trabalho com EJA, eu particularmente já prestei assessoria para a escola de EJA, e já trabalhei com EJA, já dei aula para suplência e tudo mais. Tá lá com 20 anos, um jovem, para mim ele é criança, porque, né, às vezes ele já é um jovem casado, mas para mim ele é criança. Então, assim, o que faz com que esse jovem desista de estudar, não tenha vontade ali de terminar aquela suplência, aquele EJA, aquela suplência, aquele ensino para ir para a faculdade, etc., e continuar? O que faz que ele desista, né, enfim, dessa continuidade de estudar? O que vocês acham, gente? Me ajuda, reflitam comigo. Eu ouvi muitos jovens, eu ouço, né? Muitos jovens falando para que eu vou usar isso na minha vida, sobre os conteúdos. Eu acho que falta realmente fazer justamente essa, não sei se a palavra é essa transdisciplinaridade, para poder associar a vida dele com o conteúdo aprendido, né? Que é muito mais que só fazer a conta. Isso precisa ter significado para ele. Até por isso que eles existem. A vida real é diferente da vida escolar. Tinha um texto que eu trabalhava em psicologia da aprendizagem, do quinto semestre, eu nem sei por onde ele está com essa história de tirar tudo do armário, né? Que era um texto muito bacana. E ele dizia assim, né, que era a história de um aluno simples, de um aluno pobre, né, e contava assim a história dele, que ele ia muito mal na escola. Ele não dominava a língua portuguesa, ele não dominava a matemática, ele não dominava a história, ele ia muito mal, ele tinha só nota ruim. E ele odiava a escola por causa disso. Ele tinha lá, acho que 15 anos, não sei, não lembro direito, mas era assim um jovem adolescente. Ele odiava a escola, ele não via a hora de terminar, porque ele tinha um tio caminhoneiro e o que ele gostava mesmo era de fazer viagem com o tio dele. Porque quando ele fazia viagem no caminhão do tio dele, o tio dele deixava ele ser o ajudante. Aí ele fazia o trajeto, ele elaborava os caminhos, ele calculava a carga para o tio. Aí tinha um monte de tarefa que ele fazia, que eram tudo tarefas assim, super complicadas, sabe assim? Ele calculava quando ele ia chegar em qual cidade, ele calculava o descarregamento, ele chegava lá, ele verificava
as notas fiscais, ele conferia o descarregamento, ele conferia o carregamento no outro lugar que ele parava. Então, tinha toda uma descrição e ele gostava muito era disso. Então, ele não via a hora que chegasse na idade X que os pais dele iam deixar ele largar a escola, porque ele já podia, enquanto ele não tinha idade X, ele era obrigado a ir, né? Porque o conselho tutelar obrigava tal. E ele não viu, porque o que ele queria mesmo era ser ajudante de caminhão do tio dele. E aí contava, assim, no fim tinha uma reflexão, né? Do quanto a escola estava distante da vida, né? E a gente utilizava muito esse texto num grupo transdisciplinar que a gente tinha na Fama, para discutir isso, quanto a escola estava distante da vida pessoal das crianças, né? E a gente usava até um livro de matemática que falava assim, na escola 0, na vida 10, né? E contava a história de várias crianças que sabia fazer cálculo, trabalhava na feira, dava troco, né? Então, assim, qual é a filosofia? É uma filosofia erudita que a gente está usando e não consegue chegar no, com o pé no chão da escola, né, para chegar nessas crianças, nesses alunos. Quais são os métodos que nós estamos utilizando? Que nem o exemplo dessa professora, né? Que método é esse? Ela está baseada em que princípio teórico? Em que princípio metodológico para mandar a criança recortar a nota? É para ela olhar no caderno e ver a nota toda hora, que ela tirou 3? Não sei, né? Enfim, e aquela história toda que a gente fala da progressão continuada, da intervenção continuada, ela chama a criança para ela refletir a respeito dos erros dela, fazer um processo de intervenção continuada para ela superar as dificuldades. Cadê tudo aquilo? Né, que a gente tanto discursou com vocês nas matérias de avaliação formativa, e etc, etc, etc. Né? Que bases teóricas, metodológicas para a prática pedagógica tem isso tudo. Né? Isso tudo tem que estar muito claro para todos envolvidos na administração escolar. Né? Para o docente, para o discente, para o aluno, isso tem que estar muito claro. Olha, nós vamos te avaliar assim, você vai ser avaliado assim, os critérios serão esses, as condições serão essas, o instrumento que nós vamos te avaliar é assim, né? Como a gente tenta deixar claro para vocês, ó, vocês serão avaliados pela apresentação, o conteúdo que vocês vão avaliar são isso, os instrumentos que vocês podem utilizar são esses, são slides, é um seminário, é uma apresentação verbal, vocês podem usar o áudio, vocês podem postar no YouTube e postar no canal do YouTube e postar aqui, vocês podem pegar uma apresentação de YouTube para complementar. Isso tudo tem que estar muito claro para a criança, porque ela tem que saber o que se espera dela. Né? A linguagem tem que estar muito clara, ela tem que saber o que se espera dela, como é que ela vai ser avaliada, para que ela vai ser avaliada, o que se espera dela. As ações, é, planejar as ações no projeto pedagógico, descentralizando o poder do gestor, né? Porque o diretor não faz isso sozinho, a gente já falou isso, né? Para que se tenha uma gestão, né, focada em todos os aspectos da aprendizagem, porque esse é o objetivo principal, a gente já falou isso em vários outros momentos. A espinha dorsal da escola é o processo de ensino-aprendizagem. Não adianta eu ter a melhor gestão do mundo se o processo de ensino-aprendizagem não é o produto que aquela escola produz, né? Nas questões macro da sociedade, porque eu estou produzindo essa criança com esse conhecimento para a rua e vai para a sociedade, né? Se ele virar um bandido, se ele virar um ladrão, se ele virar um político corrupto, se ele virar um gestor de empresa sacana, que vai sacanear seus funcionários, tudo isso também foi produto dessa escola, a gente não pode negar isso, não é só produto da escola, né? Porque às vezes eu falo isso, os alunos falam, professora, do jeito que você fala, parece que tudo é escola. Não, não é tudo escola, mas a escola é uma grande parte da nossa vida, né? Não é tudo a escola, tem família, tem várias outras coisas, mas a escola é uma grande parte. Pensa, gente, a gente passa hoje,
As crianças passam hoje de zero, porque as crianças hoje vão beber para a escola, né? Antes era de 6 anos em diante, agora as crianças vão de zero até os 23 anos no mínimo, né? Quem faz faculdade, 21, 22 e 3 na escola, ou 18, né, na escola básica. 18, 19 na escola básica. É muito tempo, gente, na escola. Não é? É muito tempo. Então não dá pra gente se desresponsabilizar disso. Concordam comigo? Eu acho que é um tempo grande, ainda mais agora com essa história de contraturno, tempo integral e etc. Né? Na sociedade atual, e considerando assim, essa gestão democrática. Pro, Oi, desculpa interromper, a Marlene está perguntando se você está gravando a. tô, tô, Tá bom, tô tá gravando. bom. Vou Pensando assim, avisar né? que vai postar no grupo. Tô gravando. Pensando assim, nessa sociedade atual e nessa gestão democrática, interativa, participativa, comunicativa, né? Que hoje a gente vive um mundo bastante comunicativo, né? Esse pedagogo, que é o gestor, que é o professor, né? Que são essas pessoas que estão envolvidas, além das outras pessoas, né? Dos pais, dos alunos e tal, ao organizar o projeto pedagógico e mais todas as ações, né, envolvidas que envolve a escola, e ao mediar esse plano de ação, esse planejamento, né, que a escola tem, essas ações pedagógicas na instituição escolar, na escola, seja na questão administrativa, seja na coordenação, seja na supervisão, não importa que papel, na orientação educacional, na docência, não importa que papel ele esteja ocupando naquele momento, ele deve promover ações que promovam discussões com participação de todo mundo, que foi aquilo que eu falei no começo, né? Surgiu a pandemia, tá? Ela começou a surgir em novembro do ano passado, né, com as notícias vindo da China, depois dezembro, depois janeiro, e de repente estourou a coisa no Brasil. Então vamos discutir, né? Vamos para tudo, né? Para tudo, vamos discutir. Com propostas transversais, o que é melhor? A gente focar no conteúdo? É melhor a gente focar em outros assuntos? É melhor a gente focar, falar um pouquinho a respeito da pandemia, vamos criar manuais. A psicologia, o Conselho Regional de Psicologia, criou manuais a respeito da pandemia para trabalhar com crianças, porque foi preciso. Teve escolas que adquiriu, teve ONGs que adquiriram, outros países também fizeram isso, pensando nas crianças e nos jovens, porque eles ficaram com as notícias televisivas, que eram horríveis. Aquelas imagens de filas de caixões, caminhões, caminhões e caminhões, né, de caixões. Gente, você imaginou uma criança vendo aquilo? E vocês acham que teve criança que não viu? Né? Pais de bom senso tiraram. Agora você imagina a criança vendo aquilo e os pais falando na frente da criança. "Ah, quanto caminhão, filas e filas de caminhão de caixão." Né? A criança associa o caixão com morte. Eu sei de criança que surtou. Assim como sei de adulto, né? Que surtou, que entrou em pânico e tudo mais. Agora você imagina a criança vendo aquela cena lá, sem entender direito o que é morte, etc. Então, o que nós vamos falar nessas aulas remotas? É só conteúdo mesmo, como eu falei lá no começo, né? Ou vamos discutir temas transversais, né? Vamos aproveitar e falar de ecologia, meio ambiente, não sei mais o quê, e incluir também o que é uma pandemia, né? Nós já tivemos outras pandemias na história da humanidade? Tivemos. Muitas pessoas sobreviveram, sim, a grande maioria, né? E por que isso é importante? Porque a vida social dos sujeitos é importante. A nossa vida social é importante, a nossa vida emocional é importante. Né? A vida social das crianças, dos alunos, as vidas sociais, emocionais deles são importantes. Né? O papel do educador, e aí eu incluo o educador, o gestor, o coordenador, o professor, tudo mais,
ela se justifica nesse planejamento porque ele é a pessoa que estudou tudo isso. Vocês, por exemplo, estudaram tudo isso. Vocês tiveram aula de sociologia da educação, enfim, de vários componentes ligados a essas questões sociais. E ela se justifica porque ele é uma pessoa que tem esses conhecimentos, né? Que detém esse saber. Às vezes o pai, a mãe é engenheiro, não é que ele não detém esse saber, mas ele não é da área de humanas. Ele é um engenheiro, ele é um matemático, ele é um gerente financeiro, ele é alguém que não tem conhecimento nenhum, ele pode até debater, discutir essas questões com você, mas ele não tem esse conhecimento aprofundado para conversar a respeito disso em termos do que colocar, do que não colocar no conteúdo, do que colocar, do que não colocar em pauta. Então, justifica-se essa discussão, essa participação, essa promoção da discussão pelo conhecimento que ele tem e pela capacidade que ele tem de promover a cooperação institucional. O pedagogo é alguém que é preparado durante o curso para, vamos dizer assim, por ser uma pessoa capaz de estabelecer boas relações interpessoais. Isso é trabalhado no curso, pelo menos a gente espera do aluno egresso, né, que ele saia com essa habilidade, que ele saia com essa competência, né? Nós colocamos no nosso plano de ensino e nos nossos PPs, lá nos nossos projetos pedagógicos de curso, essa competência, que o pedagogo saia com essa competência de estabelecer boas relações interpessoais, que ele seja capaz de argumentar, que ele seja assertivo, porque nós acreditamos que isso é possível, que ele saia com essa competência, né? Que ele seja capaz de fazer parcerias, né? Boas parcerias com pais. Então não cabe esse discurso que às vezes eu vejo de professores, é muito difícil lidar com os pais. Muito difícil para quem não aprendeu, não desenvolveu essa habilidade. Você tem que ter, você, professor, tem que ter essa habilidade. Para você, professor, não pode ter pais difíceis. Você tem que se colocar no lugar de pais e lidar com pais difíceis. Esse é o papel. Ele pode ser difícil, porque ele é o ignorante, entre aspas, no sentido de ignorar. Ele não conhece o processo pedagógico que você conhece. Então, quando ele vier, lembra que eu falei ontem? Quando ele vier, assim, mas meu filho só brincou e você tem que argumentar, então, pai. Só que daqui 3 meses você vai perceber a diferença, pai, porque você foi preparado para ser assertivo com ele. Você, pedagogo, foi preparado para estabelecer boas relações interpessoais, para contar até 30 antes de dar um tapa na cara dele, né? Na hora que ele enfiar o dedo na sua cara, assim, eu pago o seu salário, né? Entende? Então, você foi preparado para promover essa cooperação, você, pedagogo, né? Nós, pedagogos. Eu sei que é difícil, não é fácil assim como eu estou falando, mas é preciso, gente. É preciso porque a gente ganha muito com isso. Quando a gente ganha esse pai, quando a gente traz esse pai para o nosso lado, é uma criança que às vezes a gente está salvando, né? É alguém que a gente traz para o nosso lado, para um PP. Eu vou falar PPP, tá, gente? Porque eu não sei falar PP. Eu estou viciada no PPP. É alguém que a gente traz para o nosso lado como parceiro para um programa, para um projeto que a gente acredita, que a gente se esforçou para fazer bem feito, que a gente pesquisou, né? Alguém que apoia a nossa proposta pedagógica, que está atendendo a realidade, porque a gente pesquisou a nossa comunidade, a gente conhece a nossa comunidade, a gente conhece os nossos alunos, a gente conhece as nossas necessidades, a gente sabe quais são os nossos recursos, né? Então, a gente tem condições de estabelecer boas relações interpessoais, de articular uma boa conversa, de ser assertivo, de ser argumentativo, de ouvir com alteridade, de ser altero nessa relação, né? De fazer tudo isso muito bem feito. Vocês concordam comigo ou estou exagerando? Todos de uma vez não, gente. Só eu falando pro, aí não dá, né? Ah, Eu concordo. não, não tem Eu problema. Se ninguém tenho. mais quer falar, fazer o quê?
Vocês concordam que vocês vão Eu sair tô da faculdade fazendo com... Hã? Posso falar? Pode, Kelly. Pronto, tá me ouvindo? Tô. Eu estou estagiando numa sala onde com um aluno que ele tem deficiência intelectual, só que é leve. E a gente começou a passar vários jogos para ver se ele consegue entender as matérias, que tem muita dificuldade agora no ensino remoto. E a mãe não aceita isso, porque ela fala que brincadeira ele não vai aprender mesmo. Então a gente tem que ter reunião com ela toda semana para explicar o porquê que está fazendo isso, para ela conseguir compreender todo o processo. Então, se a gente não explicar, não ter esse contato com os pais, é bem difícil. Uhum, exatamente. E a gente tem que ter persistente, insistente, consistente, né? Porque se você falar uma coisa hoje, outra coisa semana que vem, você vai encontrar problema. Não, peraí, você falou semana passada uma coisa, agora você está falando outra, né? Você pode até mudar, desde que você fale assim, então, mas semana passada, pai, ele estava reagindo de um jeito. Agora, as coisas mudaram, mas mudaram para melhor, ou mudaram, ou então ele regrediu um pouco. Isso pode acontecer. Quer dizer, você tem que ter sempre argumento, mas a gente tem que ser insistente, persistente, consistente. E eu acredito que o bom aluno, aquele aluno que fez a boa faculdade, ele sai com essa competência. Eu não estou dizendo que é fácil fazer isso, porque a gente pode encontrar pais assim, né, de todo tipo. Pais briguentos, como a gente costuma dizer brincando, pais barraqueiros, né? Pais, mas assim, é preciso pelo bem da criança, é preciso a gente lutar por aquilo que a gente acredita, né? Pela, pelo bem da nossa profissão, é preciso. Agora, você precisa estar bem preparado, né? Porque você pode encontrar pais turrões, pais durões, pais que se preparem para conversa. Eu vejo aí algumas alunas pedagógicas assim, ah, professora, eu vou lá conversar com a professora do meu filho. Eu falei, vixe, a pior coisa que tem é conversar com mãe pedagoga, né? Principalmente mãe, né? Mas assim, é preciso, gente. A gente tem que ter esse preparo e tem que ter esses argumentos e tem que estar seguro. Agora, a gente pode errar? Pode também, né? Pode, não, nós somos humanos. E aí tem que assumir esse erro e tem que conversar e reforçar essa parceria. Isso faz parte do processo, né? Faz parte do processo. A administração, a gestão, ela transita por aí mesmo. Não tem jeito de ser diferente disso. Ela, é, o nosso amigo Libânio, né, que eu gosto muito, vivo citando ele fala que a prática da organização e da gestão ela é composta por várias áreas, né? E às vezes você tem que justificar sua fala por uma questão, né, que é pedagógica, às vezes é uma questão administrativa, você esbarra na lei, como diz o professor Lourenço, às vezes você esbarra no pedagógico, né? Às vezes você esbarra no social, que você não consegue fazer pela condição da escola, ou pela condição. Enfim. E às vezes é possível até você fazer além daquilo que você esperava. Então, essas áreas da gestão, ao mesmo tempo que às vezes elas estão separadas, elas têm funções específicas, né? Que é, por exemplo, a área da gestão, né? Que é mais específica, cuida mais especificamente da administração. Então, é aquela área do documento que cuida das férias do professor. Essa parte, ela não se mistura mesmo com o pedagógico, né? Que ela é muito específica. Cuida da falta do professor, mas tem parte da gestão que se mistura com o educacional, por exemplo, a compra de um brinquedo, né, que a gente falou lá em jogos, lembra? Né? Tanto o gestor quanto o professor tem que ver aquele brinquedo está em condições de brincar, ele atende às necessidades de segurança, então aí tem que cruzar, né? Ele está nas normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ele oferece segurança para a criança,
né? Ele está na idade daquelas crianças, aí tem que cruzar. Não basta o administrador falar, não, eu vou comprar esse, porque está dentro do meu orçamento. Não, peraí, eu tenho que conversar com o pedagógico, aí elas se cruzam. Então, tem a área da gestão, a administração envolve tudo isso. Tem a área educacional, tem a área de avaliação que envolve os dois. Tudo que o gestor vai fazer, ele tem que consultar o pedagógico, o educacional. Tudo que o pedagógico vai fazer, ele tem que consultar o gestor para ver se está dentro do orçamento, se está dentro do parâmetro. Ah, eu quero fazer, né, um momento de brincadeira para socializar as crianças. Eu estou vendo que eles estão brincando muito, tem muitos conflitos, tem crianças com problema de aprendizagem. Ah, mas dentro do nosso cronograma não dá, dentro disso não dá. Dá para fazer um sábado? Dá para fazer à noite? Dá para fazer isso aqui? Eu tenho que consultar o administrativo. A escola estará disponível? É permitido por lei? Não é permitido por lei? Eu preciso consultar a Secretaria de Educação, a Delegacia de Ensino, se é uma escola pública. Será que a maioria dos pais vão vir? A gente precisa fazer uma enquete? E envolve o administrativo, né? Uma escola bem administrada, no sentido da administração escolar e bem gerida, é aquela que cria e assegura as melhores condições organizacionais, então ela faz esse diálogo entre todos os pares. Eu costumo dizer que um dos maiores problemas do mundo é a comunicação. Então, uma escola que não tem, por exemplo, essa comunicação entre os seus pares, ela já está afadada a um sucesso, né? É aquela que cria condições, que tem as condições operacionais, porque não adianta eu pensar assim, vou melhor tirar essa porta, pintar aqui, se eu não tenho quem tire, se eu não tenho quem pinte, se eu não tenho quem faça, se eu não tenho quem limpe, eu tenho que pensar em tudo isso, não só como gestora, como professora, eu quero fazer uma festa, mas eu não tenho quem organize tudo, eu não tenho, os pais não querem vir, os professores não querem ajudar, ou todo mundo ajuda ou ninguém ajuda, ou a gente estabelece divisão de tarefas e vamos ver quem vai fazer o quê, que é o que se costuma fazer normalmente, né? A escola bem gerida é aquela que o pedagógico, o didático, que está preocupado assim, com o desempenho, né? Que se preocupa também com o desempenho dos professores, e de modo que esse desempenho reflita nos alunos, em especial, que a gente já falou disso várias vezes, né? Que é a espinha dorsal, e crie possibilidades para que todos os eventos sejam bem-sucedidos, né? Para que tudo que a gente vai fazer, faça sempre com a intenção, né? Com a boa intenção de sempre ter sucesso, ou o melhor sucesso possível. O que, infelizmente, muitas vezes a gente não vê nas escolas. Eu já presenciei isso, né? Sabe, os famosos boicotes? A gente ouve falar aí no Facebook, nos WhatsApp da vida, nas piadas, dos grupos clandestinos de professores, né? Então, isso é o que mais tem, gente, nos boicotes. A festa junina foi fulano que deu ideia. A noite da pizza. Foi o grupinho ali daqueles professores que deu ideia. Então, aquele outro grupinho ciumento não se importa se vai trazer dinheiro para a escola, se vai levantar o nome da escola, é uma escola particular, se vai levantar o nome da escola e vai trazer mais alunos, é emprego para todo mundo. Sabe, sim? Os professores de primeiro ano que precisam se preocupar, que está trazendo aluno. Então, os professores do segundo só terão aula se entrar aluno no primeiro ano, o ano que vem, né? Então, assim, às vezes tem essa falta de união. Não, nós estamos todos no mesmo barco. Independente de eu ter mérito ou não, de eu ser enaltecida, de eu ser elogiada, eu tenho que pensar no bem institucional. Eu não sou a diretora vai levar o mérito, ela que vai sair na fotografia, digamos assim, né? A gente trabalha igual a doida, a diretora que sai na fotografia. Então, é assim, gente. Né? Então, vamos tirar foto com todo mundo. Estou fazendo aqui um sarcasmo, tá? Vamos tirar a foto com todo mundo para colocar no Facebook, se é esse o problema. Mas quem vai sair na foto mesmo do jornal, digamos assim, né? É a diretora, ou
ou é quem é a dona do projeto, né? Se é um projeto, vamos dizer assim, igual o exemplo que eu dei ontem, né? Um projeto escrito, escrito, que vai se inscrever no lugar, então só a professora que inscreveu que vai sair na foto, ou que vai ganhar o prêmio. Ah, então não vou ajudar. Não, não pode ser assim, né? Todos vamos ajudar porque é a nossa escola que vai ganhar. É a nossa escola. É a história que a gente costuma dizer na empresa, assim, vestir a camisa. É a nossa escola que vai ganhar. Né? É a nossa escola que vai ganhar. Esse sucesso é de todos nós. Não é de uma pessoa, não é da gestora, não é da dona da escola, é de todos nós. Né? Não é da diretora, se é uma escola pública, é de todos nós. Eu não tenho que me preocupar com isto. Né? Ainda o Libânio coloca que essa organização e essa gestão da escola, que envolve, então, essas áreas, né, gestão educacional, envolve também o exterior da escola, né, que foi o exemplo que eu coloquei ontem, inclusive, né, de você fazer um projeto, por exemplo, para limpar o bairro. Tem escola que faz projeto assim, de limpar a escola. Lembra que eu contei o exemplo da primeira escola que eu trabalhei, que era uma diretora assim, baixinha, ali na Santa Cecília, que tinha chefe de tráfico de drogas perto, eles iam lá, queriam falar alto com ela, pois não, na maior calma do mundo, e ninguém mandava lá. Ela era baixinha, ela era magrinha, mas ela não tinha medo de ninguém. Quando ela mudou para uma outra escola, eu fiz minha dissertação de mestrado nessa outra escola que ela foi ser diretora, né? Em Mauá mesmo, num bairro, não sei o nome do bairro, mas assim, muitíssimo, não sei como é que chama lá. E aí, a escola, quando ela pegou a escola estava destruidíssima. Gente, em um mês ela deixou a escola maravilhosa. Tudo pintada de bichinho, naquela época nem era assim. Tudo pintada de bichinho, de não sei o quê. Hoje muitas escolas fazem isso, né? Porque a escola não era dela, era para todos. Bem-vindo alunos, não sei o quê. Hoje muitas escolas fazem isso, mas naquela época as escolas públicas não faziam isso, né? Então, o Libânio coloca que a organização e a gestão da escola envolve todas essas áreas, né? Que é o pedagógico, a gestão, a administração, a organização, a avaliação, né, que envolve a avaliação da administração, que o MEC faz, a Secretaria de Educação faz, a Diretoria de Ensino faz, por meio dos supervisores de ensino que visitam as escolas públicas e privadas, né, envolve também o exterior da escola. Quem é esse exterior da escola? Né? É a comunidade. São os pais, né, a figura dos pais na visitação da escola e na participação, mas também o entorno dos pais, né? Esses blocos todos que se interrelacionam na administração escolar, eles, na verdade, chegam num determinado momento, eles se interrelacionam e criam uma área comum. Nessa área comum, várias coisas acontecem, né? Eu fiz um desenho que eu não consegui terminar, interrelacionando essas áreas. Se eu terminando amanhã, eu mando para vocês, né? Quando eu estava fazendo o rascunho hoje para preparando a aula para vocês, eu fiz um desenho, só que fazer isso no computador é meio complicado e a mão estava feio de mandar. Quando a gente interrelaciona essas áreas, a gente percebe quanto é importante a gente fazer essa interrelação, essa conversa, esse diálogo com todas essas áreas e com o exterior da escola. Trazer esse exterior da escola para dentro da escola e a gente também ir para fora da escola para conversar com essas áreas e a gente consegue perceber quanto digamos assim, esse exterior eles influenciam o interior da escola. Quanto é importante essa inter-relação, essa participação. Pensei que alguém tinha mandado mensagem aqui. O quanto é importante essa participação, essa inter-relação entre esses pares e esse exterior da escola.
O bloco que se refere à gestão, que é aquele que eu falei que cuida dos documentos, cuida das compras, cuida da inter-relação entre a escola e os órgãos responsáveis, né, que é o MEC, a Secretaria de Educação, a Delegacia de Ensino. Ele tem a responsabilidade em termos administrativos e gestacionais e organizacionais de todo o processo, de todo o processo. Na figura do diretor, ele é o responsável por tudo. Entretanto, ele não é o mais importante, né? Como eu falei anteriormente. Ele não é o mais importante de todos os blocos, porque, na verdade, todos são importantes. Se ele fosse mais importante e o pedagógico não fosse importante, ele não conseguiria sobreviver sozinho. Não adianta eu ter, né, como eu falei anteriormente, não adianta eu ter um bloco de gestão importantíssimo, fazendo tudo, tocando, se sentindo o chefe de tudo, né? Numa gestão autocrática, eu mando e desmando aqui, e não dando a devida importância, ou uma importância tão grande quanto a sua, para o pedagógico e para a avaliação e para o externo, se porque aí, se ele não consegue resultados do pedagógico, a importância dele vai beleléu. É a mesma coisa que um chefe, fazendo uma comparação aqui, pegando o gancho no Lourenço Filho, né? É a mesma coisa que a gente pegar o Taylorismo e colocar um chefe com autoritarismo, autocrático, né? Então, assim, eu mando, eu desmando, a coisa tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não vai ser. Não, não adianta, porque se ele não tiver, a gente costuma dizer assim, empresa, o bom chefe é aquele que sai e as coisas continuam funcionando como se ele estivesse lá. É sinal que ele ensinou bem seus funcionários, que ele pode sair tranquilo, que ele tem gente de confiança, né? Porque quando ele sai, a coisa não debanda, tudo funciona bem. Né? Então, o bloco gestor é um bloco importante, mas ele não é o mais importante, ele não é o único importante. Os outros continuam sendo importantes. Tem um campo comum entre o bloco gestor, o bloco avaliador e o campo pedagógico, que é a cultura. Então, qual é a cultura dessa escola? Né? Quando a gente fala em cultura, né, na nossa sociedade, o que é cultura? Os nossos costumes, os nossos hábitos, os nossos valores, né? Então, os indígenas têm uma cultura, quem mora nos Emirados Árabes tem uma cultura, as pessoas da zona rural têm uma cultura, as pessoas da zona urbana. Então, qual é a cultura dessa instituição escolar? Qual é a cultura organizacional, né? Como é que essa comunidade de aprendizagem funciona, né? Essa cultura, ela permeia todos os blocos, né? Porque todos ali fazem parte desse universo de pessoas, né? Então, na medida em que o aluno conhece os professores, né? Isso que a Valéria falou, num lugar onde as pessoas se comunicam bem, que a gestão, que tem uma gestão participativa, as pessoas se entrelaçam, é a mesma coisa numa casa onde tem uma harmonia. Parece que o marido e a mulher são irmãos. Já ouviram falar disso? Nossa, vocês parecem irmãos, nem parecem marido e mulher, né? Tem casal que é assim, né? Então, assim, num local de trabalho onde tem essa harmonia, né? As coisas funcionam tão bem que parece que todo mundo fala a mesma língua. Isso não significa não ter conflitos, significa que as coisas fluem. Esse é o termo que a gente utiliza em termos de clima e de cultura organizacional. As coisas fluem. Isso não quer dizer que eu concordo com tudo, em tudo com você. Isso quer dizer que a gente pensa diferente em algumas coisas. A Valéria citou o exemplo da Maria José. Um dia desses a gente estava numa reunião de colegiado, né? E aí a gente, de repente, foi discutir um ponto da reunião, e aí eu dei minha opinião, e aí explanei minha opinião, e a Marisa falou assim, eu discordo totalmente. Só que o discordar dela, na verdade, sim, era igual ao que eu tinha falado, mas ela tinha entendido de outro jeito.
Aí eu falei assim, então, Zé, foi isso que eu falei. Aí eu falei assim, mas então eu tinha entendido diferente. Não, foi uma coisa engraçada, né? Que às vezes, por exemplo, às vezes a gente entre marido e mulher não faz isso. Um entende uma coisa, outro entende outra, mas a gente está falando a mesma coisa. Ou irmãos, né? Dois irmãos, por exemplo, um fala uma coisa, outro fala outra, ou amigos. Mas estão falando a mesma coisa, só que uma linguagem diferente. E acabam achando que estão falando coisas distintas, né? Então, isso é o que, vou dizer assim, concretiza, delineia, melhor dizendo, né? Delineia o que a gente chama de cultura organizacional, né? Que diz assim, ó, as coisas aqui funcionam assim, né? É como você chegar com um colega de trabalho e falar assim, eu vim aqui pegar isso aqui porque eu vou levar para lá. E o outro fala assim, eu ia levar para lá agora. Aí a outra pessoa fala assim, eu sabia que você ia levar, por isso que eu já vim buscar. Já ouviu esse papo? Então, assim, as pessoas, elas têm uma sintonia tão grande que um que ia buscar, vem buscar porque sabia que outro ia levar. O outro diz, eu ia levar para lá agora. E o outro fala assim, eu vim buscar por causa disso, eu sabia que você ia querer levar para lá. Então, tem uma sintonia muito boa, né? E esse clima, ele é constituído pelo espaço físico, pelo espaço psicológico, pela percepção que as pessoas têm do espaço social, é, de como é que as coisas se realizam, de como é que as coisas acontecem, né? O bloco que envolve a avaliação não é só aquela avaliação formal, né? Mas é aquela avaliação do dia a dia, de eu vou sentindo como é que as coisas estão, você vai sentindo como é que as coisas estão, e de repente eu chego e falo assim, eu acho que a gente tem que fazer de outro jeito, isso não vai dar muito certo, né? Nós estamos de repente organizando uma coisa, ou desenvolvendo um projeto, ou refazendo o PP, né? Então, essas práticas de avaliação, elas envolvem as práticas de avaliações formais mesmo, as práticas de avaliação institucional, as práticas de avaliações de aprendizagem, essas que a gente conhece aí, tanto as oficiais quanto as não oficiais, as informais, quanto as externas, né, Saresp, Saeb, essas todas que a gente conhece, Enem, né, resultados de Enem, uma escola que tem ensino médio, né, essas que interessam especialmente ao bloco pedagógico, né? No bloco pedagógico, quais são as ferramentas que diretamente interessam? É o projeto, é o currículo, são todas aquelas coisas que vocês aprenderam, né? O processo de ensino, tudo que envolve o pedagógico, né? Então, por exemplo, o projeto propriamente dito, né? Os componentes, os conteúdos, o currículo, né? Que a gente tem que se embasar nos currículos oficiais estabelecidos pelo MEC, etc. O processo de ensino, né? Que envolve aí as metodologias, qual é a escolha, qual é o estilo pedagógico dessa escola, se ela é construtivista, se ela enfim, né? Se ela é socio-interacionista, se ela é tradicional, os objetivos, né? Que sempre tem que estar muito claros, quais são os resultados que eu quero atingir, isso tem que estar sempre muito claro em todo o processo pedagógico, em toda ferramenta pedagógica que a gente constrói, seja um artigo, seja um projeto, seja um plano de ensino, seja um plano de aula, que a gente já falou isso várias vezes. Então, eu faço minha aula de amanhã, qual é o resultado que eu quero atingir? Onde que eu quero que meus alunos... Lembra que a gente falou disso de plano A, de plano B? Não estou conseguindo atingir. Vou mudar, vou para o plano C, vou flexibilizar. Não vou flexibilizar, não está dando certo. Está muito fraco. Eu subestimei. Então, vou sofisticar, vou dificultar. Então, os resultados que eu quero atingir, que a escola precisa atingir, tem que estar muito claro para todo mundo, né? Essa inter-relação, né, essa conversa,
ela não pode ser surpresa para ninguém, nem para o diretor, nem para o professor, nem para os pais, nem para os alunos. Essa inter-relação entre todos os blocos, né, que se divide essas áreas todas, né, gestão, pedagógico, avaliação e o externo, depende do papel desses articuladores. Quem são esses articuladores, né? São os pedagogos, são as pessoas que fazem as coisas acontecerem, né? Que a gente falou lá atrás. É o pedagogo. É a área pedagógica e a área administrativa. Os dois são responsáveis por fazer essas coisas acontecerem, né? Esses dois sujeitos são os sujeitos de ação nesse processo, para fazer as coisas acontecerem. Não tem um que é mais importante. Quem estiver na vez é que vai fazer a coisa acontecer, tá? Tem um outro autor das nossas referências no plano de ensino lá, que eu coloquei no plano de ensino. Ele destaca ainda em relação à questão da administração. Ele apresenta que tanto a administração quanto na ferramenta do PP, ela deve contemplar a realidade sempre. O que a gente vê na prática? Não sei se eu acredito que vocês devam ter tido a oportunidade de ver um projeto pedagógico, né? Porque nos estágios a gente costuma pedir. Muitas vezes a gente vê um projeto pedagógico bem fantasiado, né? Tem escola que nem deixa ver, não deixa o aluno estagiário ver. Mas os autores colocam que o projeto pedagógico ele tem que contemplar muito transparentemente a realidade que o aluno vive ou que o aluno vai viver. Tem que estar muito transparentemente descrita, né? Que o PP ele deve contemplar as mudanças que a gente pretende implantar, as exigências tecnológicas que a gente falou lá no Lourenço Filho e no Ribeiro, né? Porque nos dias atuais, né? Esse texto do Lourenço foi escrito em 2018, e esse texto desse autor que eu peguei para ler sobre o PP também foi escrito em 2018, então não dá para a gente negar mais a questão da tecnologia no PP, tem que se considerar a questão da tecnologia no PP. A necessidade de construir um mundo que seja solidário hoje é absolutamente necessário a gente pensar nisso no PP. Um mundo que seja humano. Então, nós temos que fazer das nossas crianças humanas. Eu assisti um programa ontem na TV Cultura a respeito do suicídio. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver. Chocante de ver a fala, né, de 3 mães que os filhos se suicidaram, crianças mesmo, né? E de uma adolescente que tentou suicídio várias vezes e que agora está bem. E dos índices que o programa apresentou, a gente sabe, né, porque na psicologia a gente acompanha bastante, mas os índices têm sido bem alarmantes, né? Por quê? Porque a gente tem vivido num mundo que está muito distante da solidariedade. E quando eu digo isso, eu estou falando de crianças que não estão desenvolvendo a solidariedade, não estão desenvolvendo essa subjetividade e essa humanidade dentro delas. A gente precisa estudar isso melhor, levantar as razões, levantar os fatores que têm levado a isso, né? A própria psicologia tem estudado bastante isso, mas eu penso que a educação precisa estudar bastante isso também, para ajudar mais, porque a escola é um lugar privilegiado para isso, penso eu, como a gente falou ontem. O PP tem que contemplar isso mais, o PP não pode ser mais um instrumento somente técnico, com questões educacionais, ele tem que contemplar o desenvolvimento de competências, não é porque está na moda não, socioemocionais, competências solidárias, altruísmo,
Antigamente tinha uma matéria, que é o pessoal da grade passada, que terminou agora, teve ainda, no 8º semestre, eles tiveram psicologia social. Foi a última turma que teve psicologia social. E que a gente trabalha altruísmo, né? Enfim, psicologia do amor, e outras coisas assim. Questão de poder e etc. A gente precisa trabalhar essas questões na escola. Solidariedade, humanidade, altruísmo, psicologia do amor, e sem exclusões, sem preconceitos, sem discriminações mesmo, de uma maneira mais intensa e mais extensa. Assim, urgentemente, emergentemente, a gente precisa, para não termos mais episódios como aquele de Suzano, e outros mais, muitos que temos visto por aí, né? O ano passado teve o caso de uma menina que chegou da escola nos Estados Unidos, chegou da escola, se enforcou no quintal porque sofreu assédio moral na escola. Então, não cabe mais isso, né, gente? Passou da hora da gente tratar disso com mais carinho, né? Com mais cuidado. E o PP tem que contemplar esse assunto, sim. Para um projeto dessa envergadura, né, é necessário uma parceria, é necessário a gente fazer parceria com universidades. Muitas escolas hoje têm feito, e tem um movimento grande das universidades para com as escolas, né? Porque a universidade tem os cientistas que podem ajudar nesse trabalho, né? Nessa parceria de desenvolver projetos dessa envergadura. Tem que fazer parceria com entidades, com ONGs que trabalham essas questões. Tem que fazer parcerias com empresários, né? Por isso o entorno é importante, né? Para trabalhar com o bairro, com a cidade, é importante. Com outros gestores educacionais, não só do seu bairro, não só o seu gestor, mas esse gestor fazer parceria com outro gestor. Na outra escola tem uma coisa interessante que a gente pode usar. Vamos trocar experiências, vamos trocar recursos, né? Fazer parceria com outros escolares, então, professor dessa escola com professor de outra escola, né? Fazer parceria com outros professores, com técnicos, com a cúpula da administração escolar, sabe? Com a diretoria de ensino, com a secretaria de educação, com técnicos do sistema de ensino. Isso avançou um pouquinho já, bem pouquinho, né, ao meu ver, bem pouquinho mesmo. Por quê, gente? Porque todos temos saberes. A universidade tem, a outra escola tem, a universidade tem, as outras escolas têm, o outro professor de outra escola tem, as ONGs têm, os empresários têm, né? Todos têm saberes, todos têm experiência, todos têm expectativas que às vezes não aparecem, e às vezes aparecem e não são bem aproveitadas. A gente tem que aproveitar isso melhor. A gente tem que fazer isso em prol, né, de uma educação melhor. Vale a pena e é necessário. Né? É necessário, sobretudo, deixar esses parceiros falar, deixar ouvir os alunos, principalmente, né, as necessidades deles, e partir dessas necessidades, das análises, das reflexões que a gente pode fazer a respeito disso, né, nas questões sociais, culturais, emocionais, ouvir as angústias dos alunos, né? Pensando um pouco assim desse lado que eu citei agora, né? Das questões solidárias e humanísticas, né? Ouvir um pouco as angústias desses alunos, os desejos, os anseios, o que pode contribuir para a elaboração do projeto pedagógico, é, mais contextualizado com a realidade deles, é, sabe, para fazer uma coisa assim mais completa. Esse projeto pedagógico ele deve envolver então toda a comunidade escolar,
né, todos esses... Percebe que é uma coisa muito grande, não dá para deixar como, infelizmente, hoje ele é feito, na mão de um só, na mão de meia dúzia. Hoje, a maioria das escolas faz assim. Ele deve envolver a todos que interessa, tendo sempre como referência, de forma bastante transparente, essa realidade, a necessidade de mudança. A nossa educação está bem? Não. Ela precisa mudar? Precisa. Ela precisa se aperfeiçoar, atender melhor as necessidades do país, da cidade, do Estado, para uma educação de melhor qualidade? Urgentemente, né? Deve envolver toda, então, essa comunidade para procurar solucionar os problemas, aqueles que são específicos da sua comunidade e aqueles que são levantados e outros que surgirem, né? Se o projeto pedagógico estiver bem elaborado, os problemas que surgirem vão sendo, eles vão encontrando brecha para serem resolvidos. Essa é a questão. Se não, o contrário também é verdadeiro, né? Lembra que a gente falou no comecinho do semestre, a respeito do movimento dos pioneiros, lá, que é um movimento importantíssimo, né, para o Brasil, que trouxe toda a revolução educacional que a gente vivencia hoje, toda essa modernidade que a gente vivencia hoje, mesmo considerando que nós estamos anos-luz, né, de uma educação que a gente sonharia ter, né, de uma administração que a gente sonharia ter. Como disse a colega aí, né, de repente usa jogos, mas fica difícil convencer o pai, então a gente tem pais muito distantes da realidade, professores muito distantes da realidade, mas a gente avançou muito aí nos últimos 100 anos. Então, para a gente ver como a coisa é lenta, em 100 anos do movimento escola novista, a gente avançou bastante, mas é pouco para o que a gente precisa. E um dos pioneiros, né, do movimento escola novista, além de todos aqueles que vocês sabem, né, Piaget, Vallon foi o precursor disso na França, o Paulo Freire no Brasil, Piaget em Genebra, John Dewey e Montessori, enfim, né, todos aqueles nomes todos que vocês conhecem, né? John Dewey encabeçou grande e brilhantemente o movimento escola novista, o movimento dos pioneiros, né? John Dewey era filósofo, pedagogo, psicólogo. Nos Estados Unidos ele foi um dos maiores defensores, né, do movimento escola nova. E com ele, assim como alguns outros, a gente cita ele porque ele foi um dos mais importantes, digamos assim. Com ele, a própria administração escolar começou a mudar, né? Com esse movimento da escola nova, não foi só o processo educacional, o movimento da escola nova ficou famoso pelas mudanças educacionais que ele promoveu, mas a administração escolar também mudou bastante, porque a partir dessa inter-relação que a gente cita aí, que há entre o processo pedagógico, o processo de gestão escolar, de organização e administração e gestão escolar, e processo de avaliação, que todos, na verdade, foram acontecendo concomitantemente, então o processo de administração escolar também foi mudando junto com o movimento Escola Nova, né? E na medida em que o processo educacional foi mudando, né, para um processo no qual a criança era estimulada a pensar, transformar a sua capacidade natural em hábito, né, que a gente inclusive falou disso já hoje, por meio de atividade, de interatividade, de participação, de uma forma colaborativa, participativa. Então, esse movimento trouxe para a administração escolar também essa participação, né, no pedagógico, e essa foi quando começou a se falar um pouco mais
nessa gestão participativa, no qual o professor pudesse participar da administração e a administração pudesse participar do pedagógico. Então, esse entrelaçamento começou lá no movimento Escola Nova, né? No Brasil, isso ficou já evidente lá no século, mais ou menos, no início de 1920, na década de 20 já, né? Essa questão da escola participativa, ela começou até antes mesmo do movimento dos pioneiros, né? Que foi do Manifesto dos Pioneiros, que foi em 1932, na verdade. Então, ela começou um pouco antes até, quando o movimento Escola Novista começou, antes do movimento dos pioneiros, já havia essa preocupação, né, com uma administração que se articulasse com o educacional e que se preocupasse com essa integração, com essa preocupação educacional que tivesse um sentido e uma efetivação na medida em que envolvesse todas as instâncias escolares, não só a administração e não só o pedagógico, né? Que tivesse assim, uma participação integrativa no processo e não somente a gestão ou a docência, né? Mas que envolvesse todos mesmo. E a gente pode dizer que a própria participação dos pais, que a gente reclama tanto até os dias atuais, meio que começou um pouco aí vamos dizer assim, nesse movimento. Nossa, só vocês estão aí? Eu estava com a tela encurtada, não estava vendo. Cadê o resto do povo? Foi tudo embora? O povo está devagar hoje, pronto. Não é, menina? Bom, meninas, perguntas? Eu queria saber se o foco principal da administração é justamente essa gestão compartilhada, essa preocupação de fazer alguma coisa na realidade. O foco seria esses dois pontos? Sim. Vinculado à realidade. Sim. E a gente percebe, assim, que muitos gestores estão trabalhando nessa direção. Eu percebo. Sim. Muitos com esses dois... têm feito um esforço, assim, bastante grande para trabalhar nessa direção. Que ainda eles encontram muitas dificuldades. Encontram dificuldades assim, sabe? Como eu falei agora, no poder público, sabe? De repente a escola quer fazer a coisa de um jeito, mas chega lá e esbarra na lei. Né? Como o professor Lourenço Filho disse, a LDB ela tem muitas coisas boas, mas ela tem muitas imperfeições. Então, às vezes, a escola quer fazer uma coisa bacana, de acordo com a realidade, mas esbarra na LDB. Tá, então não dá, tem que dar um outro jeito. Não dá para fazer de acordo com a realidade. Bom, então tem que flexibilizar tal. Mas aí, acho que assim, a capacidade do gestor, do pedagogo, vamos chamar de pedagogo aí, porque o gestor é um pedagogo, né? Quando a gente fala pedagogo aí, é o gestor, é o professor, é o coordenador pedagógico, é o supervisor de ensino que está envolvido, que é ele responsável por essa escola, né? É todo esse grupo de educadores, digamos assim, né? Então, assim, veio o supervisor de ensino e falou assim, não vai dar. Vai dar. A delegacia de ensino não vai autorizar isso. Tá, então vamos pensar, vamos mudar o plano, vamos mudar o projeto, vamos mudar o plano, vamos... Tá, mas a Ana estava tão bacaninha desse jeito, né, que a gente tinha pensado. Bom, mas tudo bem, vamos mudar o plano. Mas eu percebo, assim, conversando com diretores, né, eu tenho uma sobrinha que é supervisora de ensino, conversando com diretores, participando de reuniões com eles, em lives, eu percebo que tem um esforço, tem uma intenção, uma intencionalidade boa, tem um esforço grande de fazer isso. Claro que não é de todo mundo, né? Porque, infelizmente, em todas as profissões tem gente boa e tem gente ruim, mas a gente percebe que, até porque não dá para fugir disso, né? Não dá, o gestor que não se ajustar a isso, ele está afadado ao processo. Porque os pais hoje, os bons pais, eles estão informados a respeito de como as coisas funcionam, né? As crianças, de uma maneira geral, de uma certa idade em diante, também. O pessoal critica muito o ECA, eu amo o ECA, de verdade.
Eu amo o ECA. Eu acho que o ECA é uma ferramenta maravilhosa para os jovens, para as crianças. E eles têm que conhecer, sim. Assim como todas as leis, né? Eu não Claro! acho que são furadas. Furado é, de repente, o exercício dela, ou talvez a falta da realidade dela. É, Eles são excelentes no papel. exatamente. É outra questão, né? Aí é outra questão, né? Mas É, pensando eu acho que, nesses que dois tópicos. é isso mesmo. Essa busca de realidade, de ajustar mesmo as leis. E é importante esse movimento, porque assim, a gente só muda a lei se tiver esse envolvimento dos pedagogos nisso. Né? Se não tiver esse envolvimento, porque a grande queixa dos pedagogos sempre foi essa: ah, as coisas vêm de cima para baixo. Então vamos fazer um movimento de baixo para cima até a gente conseguir chegar no nível que a gente possa dizer, ó, peraí, vocês ficam mandando as coisas, a gente quer falar. Né? Eu acho que tem que chegar esse momento. Mas só chega se a gente começar a usar as ferramentas e dizer, ó, só isso não funciona. Vamos, né? Porque senão, se a gente não fizer isso, nada muda, né? É, é, eu posso dizer que, pensando justamente nesses dois pontos que eu disse, visão compartilhada e compartilhada em todo o seu envolvimento, tudo que o compõe, né? De preferência a parte positiva, e essa aproximação com a realidade. Pensando nesses dois tópicos, eu consigo entender tudo que envolve a teoria da administração? Sim. Ou eu, ou eu preciso só, ou eu preciso ainda refletir sobre a filosofia, ou a própria filosofia já está Já muito está, porque vamos dizer assim, diretamente. esses pontos serão o seu ponto de partida, como a gente costuma dizer, né? Em termos de organização do pensamento, metodológicos, você tem que partir de alguma coisa. Então, esses pontos são o seu ponto de partida. O que você vai desenvolver adiante para refletir, aí vai depender de como você vai caminhar no pensamento. Então, é provável que você vá para a linha filosófica, vá para a linha psicológica, vá para a linha sociológica, ou vai um pouquinho, transite um pouquinho por cada área. Aí depende do que é que você, do que é que você está analisando, né? Então, por exemplo, como diz o professor Lourenço Filho, que a gente acabou de ler, né? Se você está analisando uma coisa legal, você vai se pautar na lei, nas questões legais. Se é uma questão, se é uma questão social, né? A criança tem uma questão social a ser resolvida, ou a escola tem uma questão social a ser resolvida, né? Então você vai para a linha sociológica, ou para a linha filosófica que esbarra no sociológico, ou a legal que esbarra no psicológico, e assim vai. Mas você tem um ponto de partida. O seu ponto de partida é esse, porque é isso que norteia. E aí depende, quando você está como gestora, vamos dizer assim, é, você tem que ter uma escolha. O seu perfil como gestora é que vai determinar como é que as coisas vão caminhar na sua escola. E é essa clareza que você tem que ter, né? Essa clareza que você tem que ter. E aí, a partir daí é que você vai estudar, a partir daí é que você vai pesquisar, que você vai investigar, que você vai fazer as coisas caminharem, o seu estilo, o seu pensamento. Mas você tendo um ponto de partida, é como a gente costuma dizer assim, você tem uma base, né? Essa base é que vai nortear o resto. Justamente isso que eu estava procurando pontos que eu pudesse estar compreendendo como ponto de partida realmente, para daí desenvolver, criar possibilidades,
Uhum. Tudo bem que aqui eu não estou falando sobre a parte legal, né? Porque é fundamental isso, das leis que a gente estava falando. Mas eu acho que as leis estando como, não como ponto de partida, mas como um caminho para você não fugir da legalidade dos processos, esses dois pontos eu acho super relevantes para ir, Uhum. Sim, para você realizar um trabalho, né? sim. Vou te dar um exemplo concreto, né? Vamos pegar assim uma escola Waldorf, né? Você conhece a escola de Ribeirão que é, como é que chama? Ah, meu Deus, como é que chama aquela escola Infantil, Waldorf? aquela. Nossa, eu tô ruim de memória, preciso tomar um remédio para memória. Que Tem usa o Waldorf? uma escola Waldorf aí em Ribeirão, famosa. Tem uma que eu acho que é Pomar Waldorf. Isso, a Pomar. Eu tenho Isso. uma pessoa trabalhando lá e ela falou comigo esses dias sobre a escola e eu esqueci. A escola Pomar, né? Falando em remédio da memória, eu tomo meu remédio da memória. Passa a receita, estou precisando. Vocês sabem como é que funciona uma escola Waldorf? Eu fui uma vez lá, ai, para que era mesmo? Eu acho que a gente, como pedagoga, se fosse lá para participar de um evento que ia ter, você ia ganhar horas complementares. Aí eu levei a minha bebezinha, que na época era criancinha, eu levei lá, ganhei horas complementares e conheci a escola de quebra. Bom, enfim, o ano passado nós levamos alunos numa escola Waldorf lá em Cotia. E é assim, eles é, a base é pestalozzi, né? As crianças aprendem, tem muita planta, tem jardim, as crianças aprendem muito ao ar livre, eles escolhem certos conteúdos, é bem na natureza, na espiritualidade, que eu falei um pouco ontem. Tem uma. A escola que o filhinho da Jane estuda, da Jane a Virgem, que ela acaba escolhendo, é parecida com a Waldorf, que ela acaba escolhendo no final. É, entre as duas escolas que ela queria lá. Bom, aí o que acontece? Imagina uma escola Waldorf, né? Então, assim, tem muitas coisas perigosas. Então, ela tem que tomar cuidado. Ela tem um princípio filosófico, metodológico, psicológico, que é valoniano, que é socio-interacionista, né, da interação da criança com o objeto de estudo, né, de pegar o objeto de estudo. Então, vou aprender sobre os animais bípedes, então eles vão pegar na galinha, né? Eles vão lá pegar na galinha mesmo, né? Mas vão ver o ovo da galinha, a galinha é ovípara, então tem essa possibilidade da criança ver o ovo no ninho, então vamos levar a criança lá ver o ovo no ninho, que marxista, né, do materialismo dialético, todas essas coisas, né, que é vigotskiana, piagetiana, bem moderno, é, é filosófico e etc, bem da subjetividade da criança, etc, etc, etc. E aí tem os perigos, né? Tem os perigos. Então ela tem que se tomar cuidado para estar dentro da lei, né? Das normas da BNT. Então, a administração ela tem que se pautar em tudo isso, nesses princípios filosóficos, metodológicos, legais, não está de acordo com a realidade da comunidade. Ali em Ribeirão até está, né? Porque tem a ver um pouco com a realidade com o mato, do entorno e tal. Mas a filial dela é no Ipiranga, pra vocês terem uma ideia, né? Na Avenida Bom Pastor. E eu trabalhei em Santo Amaro, tinha uma outra filial deles, ou era matriz, não sei, bem no meio da Avenida Santo Amaro. Uma escola Waldorf ali, que inclusive caríssima, etc.
Então, assim, todas essas coisas vai depender muito da cabeça do administrador e de como ele vai administrar essas questões. Como é que ele vai fazer para driblar essas questões e das necessidades do entorno, né, da realidade. Então, tinha essa procura, né? Aqueles pais ali de Santo Amaro, a maioria eram de pais, era uma Waldorf alemã. Então, ali no entorno tinha uma empresa alemã, tinha muitos estrangeiros ali. Então, era uma escola bilíngue, Waldorf bilíngue. Então, era de acordo com a realidade. Você percebe que, na verdade, não existe uma resposta pronta, vai depender muito de você estudar mesmo. Por isso que a gente fala que o gestor, o pedagogo, ele tem que ser um pesquisador. Então, eu assumi uma escola, uma coordenação, eu tenho que estudar o que tem no meu entorno. A gente costuma chamar isso de locus. O que tem nesse meu entorno, né? Como é que é esse povo que está aqui em volta? Eu acabei de chegar nessa escola. Eu assumi um cargo de língua portuguesa, né? Ou de pedagogo, no caso de vocês. Bom, quem é esse bairro? É o bairro mais rico da cidade? É o mais pobre? É o médio? Que classe tem aqui? Como é que funcionam as coisas aqui? É classe média, é classe alta, é classe baixa. A maioria das pessoas aqui trabalham aqui perto, trabalham fora, trabalham perto. É um bairro dormitório, não é um bairro dormitório. É Sertãozinho, é Parque São Vicente. Estou falando do Mauá só porque eu conheço o Mauá, tá, gente? Não é por nenhum outro motivo, né? É Zaira. Zaira é famoso, é Zaira 5, é Zaira 3, é Zaira 2. É, né, o nome de Ribeirão não sei nenhum bairro, tá? Enfim, né? Que bairro é esse? Que cidade é essa? Né? Que estado é esse? Vamos dizer que eu vim de outro estado. Que estado é esse? Como é que ele funciona? Né? Vamos dizer que eu fui trabalhar na Bahia, passei no concurso da Bahia. Como é que é esse povo? O que eles comem? Qual é a cultura deles? O que eles gostam de cinema, de teatro? Eu tenho que conhecer tudo isso. O que tem aqui perto? Tem cinema? O que eles gostam de fazer? De jogar bola, eu tenho que conhecer tudo isso. O povo gosta de estudar, gosta de biblioteca, gosta de cinema. O que esses jovens gostam, né? E assim por diante. Isso tudo tem que é uma coisa é um trabalho de investigação de eu construir o PPP. É um trabalho de investigação mesmo, que é, como a gente chama na filosofia, é um trabalho abdutivo. Não tem nada a ver com abdução de ET, tá, gente? Abdutivo significa, na filosofia, significa investigação. É um trabalho abdutivo. E aí você vai partir daquilo que você pessoalmente acredita, né? Que eu acredito nisso que você falou também, partir da realidade. Sem partir da realidade não dá para você funcionar, não dá para eu pegar uma escola parecida com a escola de Genebra. O pessoal fala muito da escola da Ponte, né? Em Lisboa, que é maravilhosa lá em Lisboa. Eu não sei se ela funcionaria aqui, se eu posso fazer igual. Talvez eu possa ter ela como um modelo, mas eu não sei se eu posso fazer igualzinha lá. Ela é maravilhosa lá. Lembra que a gente assistiu o professor José Pacheco? Ele fala disso, ela era maravilhosa lá. Aqui no Brasil é outra realidade. Tem outras necessidades, tem mais coisas boas, tem coisas. É isso que a gente tem que fazer. Como pedagogo, a gente tem que saber fazer isso. Né? Então, a gente tem que ter os nossos princípios. Eu, como pedagogo, acredito nisso, nisso, nisso. Tenho os meus princípios filosóficos, pedagógicos, etc. E aí, em cima disso, eu vou trabalhar o que eu preciso fazer nessa comunidade, nessa escola, nessa instituição, com o dinheiro que ela tem, com a cara que ela tem, com o tamanho que ela tem, com os recursos que ela tem, com as crianças que ela tem, catarrenta, não catarrenta, com piolho, sem piolho, né? Com palavrão, sem palavrão, que quebram tudo ou não quebram tudo, não sei. Né? Eu vou considerar tudo isso para construir meu projeto pedagógico a partir disto. Que mais? Acabou as perguntas? Não tem relação com a aula, não. É sobre a prova. Vai ter alguma plataforma específica para todos os professores na P2? Ou vai ser o mesmo esquema?
A nossa prova, né? Mudando de assunto, só para tirar uma dúvida. A nossa prova na P2 vai ser algo. Eu escutei até o algo. Alguém mais escutou o resto? Eu escutei assim, vai ser algo, o resto ficou mudo.